Sejam muito bem-vindos ao 49º episódio do seu, do nosso Supremo Cast. Como é que você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta ao aconchego do direito penal. É isso aí, meu garoto. Carol, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? Estou extremamente feliz porque já é o nosso 49º episódio, rumo ao episódio número 50, e estou percebendo que a felicidade do Chiquinho de abordar mais uma vez um tema que ele gosta tanto. Não só o Chiquinho, mas vários ouvintes estavam nos pedindo a volta do direito penal, e o direito penal volta em grandioso estilo, com mais um integrante da República do Rio Grande do Sul, um cara que eu tenho um carinho super especial. A gente já participou em vários projetos juntos, lá na época do Pretório, na época do Saraiva Prova, e também eu tenho um grande orgulho de tê-lo conosco aqui no time Supremo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alexandre Salim! Salve, salve, meus amigos! Começo por elas, né, Carol? Muito prazer, Carol, que bom estar aqui contigo. Bruninho, meu querido amigo, como eu te admiro, Bruninho, como eu gosto de ti, Bruninho, hein? E aí, Chico, meu querido Chico, meu colega de disciplina, tão querido, tão ovacionado pelos alunos, os alunos falam muito bem em ti, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. Hashtag Direito Penal na Veia, meus amigos. Vamos à disciplina mais apaixonante do mundo jurídico. Há controvérsias, mas vamos a elas sim. Eu concordo completamente. A maioria dos alunos concordam também, e é por isso que o Bruno sempre fica tão enciumado, tão ressentido quando ele fala do direito civil, porque ele tem que constantemente justificar a alta importância do seu ramo do direito frente à popularidade do direito penal. E olha, Salim, tenho que dizer aqui que é uma grande honra dividir esse espaço com você. Primeiro porque não só eu te admiro demais enquanto profissional, enquanto professor, como também você foi o meu professor de Direito Penal na época de Pretório, em 2008. Estudei mais a fundo teoria do crime com você. Uma das primeiras... Chico. E aprendeu alguma coisa ou não? Aprendi bastante, tenho que dizer, graças aos bons mestres que tive durante a minha formação, e te agradeço por isso, meu amigo. Fantástico, meu amigo. Pô, que referência legal. Muito bom estar aqui com vocês e dizer para vocês que é uma honra, um orgulho para mim dizer que eu sou o professor supremo, tá? É isso aí, meu amigo. O orgulho é todo nosso. E essa data de hoje, 24 de agosto de 2020, é uma data super especial para a gente, Salim, porque neste momento o Supremo completa, nesta data de hoje, 11 anos de funcionamento. Começamos lá com uma turminha bem pequena, na Avenida do Contorno, em plena Savassi, em Belo Horizonte, um curso estritamente presencial, e hoje estamos nos 27 estados do Brasil, com vários alunos no exterior, uma base presencial muito forte em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, crescendo cada vez mais graças a profissionais como Salim, Chico, Carol, Tiago, todo mundo, Igor, todo mundo da edição aqui que trabalha com a gente, e claro, sobremaneira, graças à confiança que você, aluno do Supremo, vem depositando nesta empresa de educação ao longo desses 11 anos. E o mais legal, galera de casa, é que hoje é aniversário do Supremo, mas o dia que nós gravamos esse episódio era aniversário do Salim. Então, solta o parabéns para você aí na edição, meu editor. Eu quero ouvir um parabéns para você da Xuxa aí, ó, pro Salim, que eu sei que ele gosta. É isso aí, comemorando o meu aniversário em grande estilo, então, falando com vocês aqui, que é uma satisfação. E que legal saber que o nosso programa ele vem ao ar no dia do aniversário. Parabéns, time Supremo, tá? Parabéns. O Supremo quase chegando na sua adolescência, então, Bruninho, é isso? Ele é um pré-adolescente, ele está com os hormônios, a flor da pele, pronto para explodir, como todo adolescente, né? Pronto para crescer em vários sentidos. Já explodiu. Que legal, pessoal, que legal.
Ótimo. Bom, gente, para quem não conhece o Salim, a gente esqueceu de apresentá-lo, né? Ele é professor de Direito Penal do Supremo e de várias instituições, ele é mestre em Direito Penal, e ele é promotor de Justiça no estado do Rio Grande do Sul. Já foi delegado também, não foi, Salim? Teve essa fase, não teve? Fui delegado de Polícia Civil no Rio Grande do Sul por bons 3 anos. E te digo, meu amigo Bruninho, tu como autoridade policial também, eu me julgo um promotor melhor, mais competente por ter sido delegado, meu amigo. Não tenha dúvida disso. Sem dúvida alguma. Isso amplia a sua visão de mundo, né, cara? Não te encarcera num gabinete com ar-condicionado, te trouxe a realidade daquele direito penal da madrugada, né, Salim? Do final de semana, do carnaval, do Réveillon, quando você estava lá no plantãozão no interior do Rio Grande, ralando, né? E aí você viu o que é o direito penal ali na prática, no calor dos acontecimentos. Isso é fantástico, cara, isso é sensacional. E eu era um delegado muito atuante, Bruninho. Claro que já vão 20 anos, né? E o penal, ele me forja de uma tal forma, em face da polícia, que o penal, ele me segue na carreira do MP, e lá se vão 20 anos, né? Eu sou promotor há 20 anos, e quase toda a totalidade desse tempo trabalhando no crime. Na prática, hoje eu sou titular da primeira promotoria criminal de Caxias do Sul. É a segunda maior comarca do Rio Grande do Sul e eu sou o titular do júri. Então, vocês pensem em facção criminosa, vocês pensem nas piores mazelas da sociedade, a gente está lá dando a cara a tapa, né, Bruninho? É isso aí. E eu sei o quanto você é dedicado à sua carreira e o quanto você é brilhante. Por isso, esse episódio vai ser demais. Não é isso, Carolina? Introduz para os nossos ouvintes sobre o que nós vamos conversar hoje. É isso, Bruno. Nosso 49º episódio é mais um da série sobre a polêmica e tautológica Lei Anticrime, um dos símbolos políticos mais significativos do atual governo, desde sua publicação em 24 de dezembro de 2019. A Lei 13.964 é objeto de constantes debates doutrinários por suas múltiplas omissões, confusões e incongruências. Afinal, o diploma operou mudanças em grande parte do ordenamento jurídico penal positivo, incluindo o Código Penal, Código de Processo Penal, LEP e uma profusão de leis penais especiais. Destas, o Supremo Cast já discutiu as alterações na Lei de Execução, com o juiz e professor da casa Tiago Gandra, no episódio 23, e as mudanças processuais, como o acordo de não persecução penal, com o defensor público e professor Marcos Paulo Dutra, no episódio 25. Agora, nos aventuraremos novamente por essa polêmica legislação num enriquecedor bate-papo com o professor Alexandre Salim. É isso aí, Carol. E, Salim, um panorama geral, meu amigo. O que você achou dessa lei? Carol falou aí um dos marcos desse governo. Será que é mesmo o marco desse governo? Será que ele está preocupado ainda agora, né? No primeiro ano poderia ser, mas será que agora ele está preocupado em promover grandes mudanças no direito penal? Qual que é o seu panorama geral, Salim, desde que saiu esse projeto anticrime do Sérgio Moro e depois de quase um ano, né, que a gente tem da publicação da lei, o que você tem visto aí? Qual que é a sua impressão geral, sem entrar nas minúcias, sua visão geral sobre essa modificação legislativa? Sim, a lei, sim, é quase um ano, a lei ela é de 2019, mas a gente tem que lembrar que ela entra em vigor em janeiro de 2020, né? Então, 23 de janeiro de 2020, a partir dali a lei ela passa a surtir efeitos. Eu, no âmbito penal, esperava mais, né? Eu começo lembrando, pessoal, que no âmbito do direito penal, nós temos um princípio básico, Chico, me ajuda aí, no sentido de que, regra geral, no que tange a lei penal no tempo, nós aplicamos o tempus regit actum, ou seja, a lei penal que está vigendo ao tempo do crime, salvo se nós temos uma novatio legis in melius ou uma lex missior, ou seja, se nós temos uma lei penal posterior mais benéfica. Isso aí é uma garantia constitucional, artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Bom, eu vejo todos dizendo que o pacote anticrime, no que tange ao direito penal, ele veio e endureceu. Ou seja, é uma novatio legis impejus ou uma lex gravior e não pode retroagir no que tange ao direito penal. Vocês querem ver uma coisa? Eu até deixei aqui separada para o pessoal depois fazer a pesquisa em casa, tá? Bruninho, Carol, Chico, caiu para promotor do Ceará faz alguns meses. A prova de 2020, agora, MP do Ceará. Pela prática de delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Pedro, reincidente por crime de roubo simples, foi condenado a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão em regime fechado. Nesse caso,
Ante a prática de crime hediondo e a reincidência, Pedro não fará jus ao livramento condicional. Olha a sutileza. Quer dizer, nem todo o pacote anticrime, e eu volto a frisar, eu falo só do direito penal, nem todo o pacote anticrime é novatio legis imperius, Chico. É lex gravia. A gente tem essa sutileza aqui no Estatuto do Desarmamento, que é a mudança do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, no que tange aos crimes de arma de fogo, apenas um crime era hediondo. O 16, no caso do uso restrito, lá do Estatuto do Desarmamento. Bom, vem o pacote anticrime e diz, agora o 16 continua hediondo, mas não mais no uso restrito, e sim no uso proibido. Sim. E acrescenta o 17, que é o comércio ilegal, e acrescenta o 18, que é o tráfico internacional, que é crime lá do Bruninho de competência da Justiça Federal. Então, veja, no que tange ao chamado porte extramuros ou a posse intramuros de arma de fogo de uso restrito, o pacote anticrime é uma novatio legis in melius, Bruninho. Melius. Ainda nesse contexto geral, a gente tem até alguns outros exemplos, né? Por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, a extorsão com resultado morte, artigo 158, parágrafo 2º, era hedionda. Houve uma modificação da lei dos crimes hediondos também, que foi uma verdadeira dança das cadeiras legislativa, né? Hoje, o artigo 158, parágrafo 2º, não seria hediondo, mas seria o sequestro relâmpago, que é o 158, parágrafo 3º, quando ocorre lesão ou morte da vítima. Ou seja, houve novatio legis in melius em determinado contexto e reformatio legis impégios por outro. E a gente pode ainda descer, ainda nesse contexto panorâmico, em discussões ainda mais acaloradas, como, por exemplo, a lei o Estatuto do Desarmamento, ele foi modificado para agora diferenciar o tratamento legislativo da arma de fogo de uso restrito e da arma de fogo de uso proibido. Antes, estavam dentro do mesmo tipo penal, a posse e o porte. Hoje, o parágrafo 2º do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento estabelece como um crime muito mais gravoso, que agora este é o hediondo, como o Salim muito bem colocou, o porte de arma de fogo de uso proibido, deixando arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito dentro do caput do artigo 16. Entretanto, o legislador ele se esqueceu, no parágrafo 2º, quando diferenciou estes artefatos, esses instrumentos de uso restrito e de uso proibido, de dizer no parágrafo 2º que criminaliza-se de forma mais intensa a posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido, falando apenas arma de fogo de uso proibido, sendo que Perfeito. Arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito estão no caput, havendo uma completa omissão da lei quanto à munição de uso proibido, que existe dentro do regulamento do Estatuto do Desarmamento, e o acessório de uso proibido, que ainda não existe, mas que pode ser devidamente regulamentado. O que já levou a doutrina a estabelecer uma série de correntes, inclusive aqueles que defendem que houve uma abolitio criminis do porte de munição de uso proibido. Para se perceber como que o pacote anticrime ele tem assim, todas essas incongruências e essas mudanças loucas que são aparentemente benéficas e até benéficas ao réu e que seriam aplicadas de maneira pontual de forma retroativa. Mas aí eu devolvo a bola para você perguntando ainda nesse panorama geral, Salim. Você acha que essas medidas benéficas, como, por exemplo, a omissão quanto ao caráter hediondo do porte de arma de uso restrito que você mencionou, ou a omissão com relação ao crime de porte de munição de uso proibido, você acha que essas modificações benéficas foram intencionais ou é pura incompetência do legislador que não consegue endurecer a legislação nem quando quer? Me parece que é boa. Seja boa, sincero, por favor. Boa, Chico. Não, eu ainda entendo que é incompetência, é pura incompetência. Tá? Porque não é possível que haja tamanha incongruência. E vou te citar outros exemplos. Olha a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Pessoal, o furto nunca foi hediondo na vida. Nunca houve furto hediondo. Vem o pacote anticrime, me parece uma medida salutar, diz assim, estão explodindo o caixa eletrônico no Brasil inteiro. Então, agora, explodir o caixa eletrônico para subtrair valores passa a ser crime hediondo. Beleza, 155, parágrafo 4º A. Só que
o roubo com explosão de caixa eletrônico não é hediondo. Quer dizer que o furto é e o roubo não é. Exato. Vocês me entendem? É a mesma circunstância. É a mesma circunstância que aumenta a pena. O uso de explosivo, que qualifica o furto ou que majora o roubo, leva a hediondez no furto, mas não leva a hediondez no roubo. Quer dizer, isso não pode ser intencional, Chico. Porque se for, aí eu vou trabalhar com Bruninho Cível, não dá mais. Se Bora, for, já é. Cola com a gente que na nossa matéria não tem isso não, meu irmão. Por isso que a nossa é tão apaixonante, Bruno. É, exatamente. Quando você não entende a pessoa, você apaixona, é verdade. Ela não é Bom, mas incompreensível. a gente tem ainda... Bom, já que a gente está falando da questão de retroatividade de Lex Missior, a pergunta que não quer calar é uma das questões do momento, Chico, em relação a novatio legis in melius ou não, a retroatividade ou não, e a representação no estelionato. Por que que veio representação no estelionato? Será que foi para diferenciar os ilícitos civis que nós, promotores, estávamos denunciando como estelionatos? Talvez, é uma das justificativas. Muito ilícito civil vindo para a esfera penal, algo que tinha que ser resolvido lá. Afinal de contas, o penal é a última ratio. Ou seja, o penal é o último recurso, é a última instância. O penal só incide quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória o conflito social. Mas não. Muitos ilícitos civis já eram, para alguns colegas, já denunciados aqui como estelionato, e o penal sendo trabalhado como prima ratio. A questão que se discute hoje, esta representação que passa a ser a regra no estelionato, salvo as hipóteses do parágrafo 5º, ela retroage para alcançar processos já iniciados, com denúncia oferecida e recebida? Essa é a questão do momento, Chico. E aí? Antes de você responder, eu queria até frisar especificamente essa modificação e até perguntar ainda um pouco nesse espírito introdutório sobre a pertinência dessa modificação. Na minha humilde opinião, realmente essa mudança vem na esteira de não se tratar penalmente ilícitos que deveriam ser cíveis, mas acredito que, por uma questão de proporcionalidade, todos os crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa deveriam receber tratamento semelhante. Você concorda? Furto simples, apropriação indébita, todos eles, salvo aquelas exceções do próprio artigo 171, parágrafo 5º, deveriam ser de ação penal pública condicionada à representação. Mas, ao mesmo tempo, o legislador deveria estabelecer uma regra de transição, como fez na Lei 9.099, em seu artigo 91, quando estabeleceu que a lesão corporal leve ou culposa, que a partir da Lei 9.099 também passaria a ser crime de ação penal pública condicionada à representação, estabeleceu que a vítima teria um prazo de 30 dias para poder se manifestar, caso a ação penal fosse oferecida sem representação. Acredito que você pode até falar melhor do que eu, mas dentre as duas correntes que se apontam com relação à retroatividade dessa nova regra do estelionato, essa é uma das correntes, não é? E que aparece hoje em um julgado do STJ. Havendo aquela também que diz que não se tem aplicação retroativa desta regra do parágrafo 5º se a ação penal já tiver sido iniciada, que, ao meu ver, é um absurdo completo e uma ofensa ao próprio princípio constitucional de retroatividade da lei penal benéfica. Mas, respondendo esse primeiro ponto, antes de passar a bola para que você possa falar com muito mais propriedade do que eu sobre o parágrafo 5º do artigo 171, você também acha que essa mudança deveria ocorrer para todos os crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça por uma questão de proporcionalidade? Esta é uma posição que já existe, Chico. Eu acho ela bastante interessante, porque o Bruninho esqueceu de dizer na minha apresentação, na minha breve apresentação, que eu sou doutor em Direito também. Eu tenho uma visão toda garantista, né? Que é que eu passo aos nossos alunos aí no Supremo. Bruninho, eu fiz o doutorado com Ferraioli, meu querido. Na Itália. O Ferraioli, para quem não lembra, é o pai da teoria do garantismo penal. É o autor, dentre outras célebres obras, do Direito e Razão, 2 pontos, teoria do garantismo penal. Olha lá ele lá. E ele é totalmente deturpado no Brasil, não é isso?
Ah, totalmente, né? Por favor, totalmente. Muitas vezes o Ferraioli, ele se voltava aos alunos brasileiros, quando eu ainda estava lá, que, para minha honra, ele aceitou me orientar, e ele dizia, ele ficava muito bravo com o que ele lia que as pessoas teriam falado no Brasil, que seria a oposição dele. Então, muita calma na interpretação do Ferraioli, tá? Eu faço hoje, pessoal, parte de um grupo de ex-alunos do Ferraioli, antigos doutorandos dele, que estão traduzindo muitas obras dele. Eu sou um dos tradutores hoje do Capolavoro do Ferraioli, que é o Principia Iuris. Principia Iuris é um avanço à teoria do garantismo penal para outros ramos do direito, até para o teu, Bruninho, para o direito privado, para o direito internacional. Princípio Iuris, teoria do Estado e da democracia. É demais, tá? Bom, mas sem fugir muito do tópico aqui. Acho que sim, acho que é interessante. Na Itália, por exemplo, Chico, o furto simples, ele exige representação da vítima. O simples, o qualificado, não. Então, é algo que poderia ser pensado sim, tá? Tem um colega meu no MP que ele diz assim, Bruninho, nesse ponto, Hungria pensa como eu. Eu acho fantástico. Hungria pensa como eu. Pois é, Chico, a sexta turma do STJ pensa como você. Sexta turma pensa como você, meu querido. É exatamente essa a posição da sexta turma. Quer dizer, a gente tem que lembrar que as duas turmas que julgam matéria criminal no STJ são a quinta e a sexta, tá? São as que formam a terceira sessão, que é o que eu chamo de plenarinho lá do STJ, na matéria criminal. Geralmente, as posições mais duras, leia-se, mais desfavoráveis ao réu, vêm da quinta. Aquelas melhores para a defesa, geralmente vêm da sexta, tá? Que lá no STF, nós temos a chamada Câmara de Gás, que é a primeira, e aquela que é o supra-sumo da defesa, que é a segunda, tá? Mais ou menos vem assim, geralmente é assim. O que a sexta decidiu, Chico? A sexta disse que, na verdade, nós temos aqui uma lei penal. Mas como que é a representação, que é um instituto ligado à ação penal, que é de processo penal, vai ser lei penal e não lei processual penal? Dizem os defensores, como a sexta turma, não, mas para lá. Qual é a consequência do não oferecimento de uma representação no prazo legal? E eu lembro os nossos alunos, 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Não é da data do fato, por favor, é do conhecimento da autoria. Artigo 38 CPP. Bom, a consequência é a extinção da punibilidade. Nós temos aí a decadência do direito, a extinção da punibilidade, que está disciplinada no Código Penal, artigo 107. Então, veja, é uma lei penal, que, como qualquer lei penal, se for mais benéfica, tem que retroagir. Então, sim, a sexta turma manda retroagir para alcançar processos em curso, ainda sem trânsito em julgado. Agora, não há regra de transição, como o Chico bem disse. Então, o que vem fazendo a sexta turma? Vem aplicando, por analogia, o artigo 91 da 9.099, que fala em 30 dias. Então, se o processo já começou, manda-se intimar a vítima para que, querendo, manifeste intenção no prosseguimento do processo. Se a vítima disser que quer, segue o baile, ela representou. Se ela disser que não quer, ela acabou de não representar, o processo vai para o arquivo. Está extinta a punibilidade do autor. Agora, veja, há uma outra posição da quinta turma do STJ que julga em sentido diametralmente oposto. Tá, Chico? No sentido de que o que nós temos é um Instituto de Direito Processual Penal. A representação está disciplinada dentro do CPP, está vinculada à ação penal pública, condicionada à representação, como o próprio nome diz, e como regra processual tem aplicação desde logo. Princípio da imediatidade do artigo 2º do CPP. E mais, se nós exigíssemos a representação para processos que já iniciaram, nós estaríamos transmudando a natureza do Instituto, porque a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Nós estaríamos transformando em uma condição de prosseguibilidade. E não é esta a natureza jurídica da representação, tá? Agora, me parece, a mim, Alexandre Salim,
Muito interessante a posição da cesta, só que muito cuidado. Eu até coloco isso lá numa publicação que eu fiz no Instagram, pessoal, porque assim, tem coisas que não tem cabimento, eu não consigo entender. A mesma sexta turma, no mesmo dia 20 de agosto, Bruninho, com a mesma composição, julgou dizendo que retroage para alcançar processos já iniciados e no mesmo dia dizendo que não retroage se já houver denúncia oferecida e consequentemente recebida. A sexta turma, no mesmo dia, tem posição em sentido oposto, ou seja, acompanhando o entendimento da quinta, tá? Agora, aqueles que dizem retroage para alcançar processos já iniciados, vão trabalhar, pessoal, como marco temporal, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Sabe aquele negócio do Grêmio? Vocês conhecem o Grêmio, né? Eu sou colorado, sim, tá? Eu sou campeão do mundo, campeão FIFA. Agora, o pessoal que é Grêmio, meus alunos que são gremistas aqui em Porto Alegre, ficam bravos quando eu digo isso, né? Ô, Bruninho, o Grêmio é campeão do mundo? O que tu acha? Não, ele é campeão da Copa Toyota, como é que chamava lá na época? Boa! Então, ele é campeão do meio mundo. O Grêmio é campeão do meio mundo. Por quê? Copa Toyota era América do Sul versus Europa. O Grêmio é campeão do meio mundo, né? Então, é a questão, pessoal, da retroatividade até o trânsito em julgado. É a mesma coisa. Quem é que falou sobre o acordo, o ANPP, foi o Marcos Paulo, né? Sim. Eu não sei qual é a posição do Marcos Paulo, mas muitos têm dizendo, não, tem que retroagir. Vai até o momento em que ainda não começou a instrução. Não, vai até o momento da sentença. Não, vai até o momento do julgamento da apelação. Eu não consigo entender esse campeão do meio mundo, ou seja, essa meia retroatividade. Sinceramente, eu, como professor de penal, professor de princípios penais fundamentais, não entendo. Porque eu aprendi e passo isso para os meus alunos, desde o mestre Hungria, que eu citei aqui, no sentido de que, se a lei é mais favorável, ela retroage como um todo, inclusive alcançando fatos já transitados em julgado. Por que eu tenho um marco temporal no trânsito em julgado? Ou na decisão do juiz de primeira instância? Ou no início da instrução? Quer dizer que retroage um pouquinho? Ou retroage por inteiro, ou não retroage por inteiro. Agora, retroagir uma meia boca é a posição com a qual eu não concordo, pessoal. Te devolvo a bola aí. Exatamente. Mesmo porque o Código Penal ele é expresso em dizer que o trânsito em julgado, artigo 2º, parágrafo único, não é um obstáculo para a retroatividade da lei penal benéfica. Se chegarmos à conclusão, como a sexta turma chegou na decisão muito bem tratada por você, que a norma da ação penal, a norma que versa sobre a ação penal é norma híbrida, que tem natureza processual, mas também tem natureza penal, ou a retroatividade se dá como a norma penal benéfica deve se dar, ou ela não se dá. Justamente, estabelecer um marco no trânsito em julgado não faz nenhum sentido e não remete a nenhum instituto legal. Concordo Chico, plenamente com você. Se beneficia, meu querido, quem ainda não começou a cumprir a pena, com muito mais razão tem que beneficiar quem já está cumprindo pena. Exatamente, claro, concordo plenamente. E, se eu não me engano, essa decisão aí do meio, do retroage até o trânsito em julgado, remete a uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal acerca do artigo 90 da Lei 9.099, né? 89, a suspensão incondicional do processo. Perfeito. Afirmando eles estão usando de maneira equivocada. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo, ela pode ser oferecida enquanto ainda há processo. Claro. É diferente do acordo de não persecução penal, que foi feito para evitar a persecução penal, pessoal. Excelente. Para mim é muito básico isso. Exatamente. É isso aí. Carol, você tinha outra pergunta aí também para o nosso convidado de hoje, não é isso? É isso. Excelente panorama geral para o nosso ouvinte se situar e para entender essas incongruências e essas confusões aí de início. Mas, passando para um tema bem polêmico aí da lei anticrime, é o seguinte, Salim, o novo parágrafo único do artigo 25 do Código Penal trouxe, aparentemente, uma nova modalidade de legítima defesa. Parte da doutrina afirma que não houve qualquer inovação, mas há quem diga que a lei trouxe, sim, uma mudança sensível. Não é tão extensa, não. O que você pensa disso? Qual lado aí da doutrina você acha que está com a razão?
Só para complementar, né, Carol? Nós estamos falando da Essa foi a legítima promessa defesa, de né? campanha do presidente, Bruninho. É. Isso foi colocar na lei a promessa de campanha. Exato. Agora, Exato. dogmaticamente, é uma bobagem. É Sim. totalmente desnecessário. Com todo respeito à posição contrária, tá, pessoal? Não, Porque- só fazendo um parênteses ali, só porque a Carol falou o número do artigo, né, Carol? Mas nós estamos falando da legítima defesa, Legítima defesa. no caso de agentes de segurança, né? Só porque a gente Isso falou mesmo. o número da lei, às vezes o cara está no Exatamente. trânsito, está lavando uma louça, e às vezes não associa o número do artigo ao termo. Exato. 25. A literalidade do dispositivo agora diz: observados os requisitos previstos no caput deste artigo 25, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. E concordo plenamente, antes de passar a bola de novo para o Salim, que essa foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro, no sentido de, abre aspas, é uma mera citação, vou dar carta branca para o policial matar, fecha aspas. Por favor, professor, desenvolva suas ideias. Quando o policial, o agente lá, que está subordinado ao Bruninho, ele está atuando enquanto agente da Polícia Federal, agente da Polícia Civil, ele está em estrito cumprimento de dever legal. Não há nenhuma dúvida disso. Artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Então, eu excluo eventual crime com base na falta de ilicitude, artigo 23.3. Bom, o que se discute agora é o seguinte, tá, mas ele não está também em legítima defesa? A gente já entendia que sim, antes da própria alteração legislativa, porque, veja, eu tenho uma vítima mantida refém. Se a vítima está mantida refém, está expresso no parágrafo único do 25, eu tenho uma agressão que é atual, uma agressão que é injusta, que autoriza aquele que está no estrito cumprimento de dever legal a agir em legítima defesa do terceiro, que é o refém. Então, veja, uma só vez o policial está tanto no estrito cumprimento de dever legal, quanto na legítima defesa de terceiro, não há ilicitude no seu agir. Agora, carta branca para policial sair matando, é claro que não, né? Por favor. E outra coisa, o estrito cumprimento de dever legal não pode ser associado a essa questão de sair matando, como alguns dizem. Não há dever legal de matar, né, Bruninho? A não ser o carcereiro que está lá cumprindo, no caso de guerra declarada pelo presidente da República, naquela exceção do Código Penal Militar. Carrasco, não há dever Carrasco de matar no Brasil. Né? Então, assim, Carol, eu coloco isso no meu livro, tá? É uma alteração totalmente desnecessária, dogmaticamente falando, porque o parágrafo remete ao caput e os requisitos estão no caput do artigo 25. Exatamente. É o direito penal simbólico, né, Chico? É o direito penal como mera simbologia de uma posição política, né? Que na campanha vai vir, nós protegemos os agentes de segurança pública, tá ok? Exatamente. Eu concordo plenamente com as palavras do professor Salim. Um policial que está realizando a violência necessária para vencer uma resistência pacífica, né? Uma resistência passiva de um indivíduo que está prendendo em flagrante, está em estrito cumprimento do dever legal. A partir do momento em que esse indivíduo ataca um inocente, se o policial o mata de forma legítima, está em legítima defesa de terceiros. Concordo plenamente com as posições e também acredito que é uma mudança, de certa forma, desnecessária. E só para esclarecer um pouco algumas posições contrárias, com as quais já percebo que o Salim e eu discordamos, tem um autor que eu até respeito bastante, Fernando Galvão, que também é membro do Ministério Público, e ele escreveu... Né? Oi? Ele era, o Fernando Galvão aqui de Minas, hoje ele é juiz militar, né? Exatamente, perdão, pelo lápis, exatamente. E ele escreveu um artigo até em uma defesa quase que hercúlea da, digamos, utilidade do Instituto. E ele basicamente diz que o artigo 25, parágrafo único, fala sobre risco, de que o policial, o agente de segurança, estaria também em legítima defesa quando repele agressão ou risco de agressão. Daí ele remete, até de uma forma bastante eloquente e muito técnica, as normas ISO, né, de normas internacionais de padronização de medidas, para analisar o que são riscos dentro da conduta da administração pública. E ele chega à conclusão de que o termo risco é diferente do termo agressão
ou iminência de agressão. E a diferença estaria na aleatoriedade, ou seja, estaria no fato de que o risco estaria englobando agressões que são possíveis, mas não certas, enquanto que a iminência de agressão estaria englobando aquelas agressões que são certas e que virão em um desdobramento imediato dos fatos, havendo, de certa forma, o elastecimento dos requisitos da legítima defesa. César Roberto Bittencourt, entretanto, concorda com a gente, analisa esses argumentos e diz, olha, o primeiro ponto, não se pode dizer que risco de agressão e agressão iminente possuem uma diferença que será relevante para a prática. Mesmo porque, se a vítima já está feita refém em um contexto criminoso, como muito bem colocou o professor Salim, ela já está em uma agressão, sofrendo uma agressão atual à sua liberdade ambulatorial. Atual, não é nem iminente. Exato. E a agressão à sua integridade física, ou até mesmo à sua vida, de certa forma, pode acontecer a qualquer momento e ela está sendo ameaçada desse contexto. Eu não consigo imaginar uma situação na qual um policial, para salvar uma vítima que está sendo feita refém, agride um indivíduo e é punido por excesso de legítima defesa, a não ser em casos extremamente teratológicos. Vide o sequestro do ônibus realizado na própria ponte Rio-Niterói, no qual nós tivemos uma situação exatamente assim e muito antes da lei ser promulgada. E ninguém se fala... E que o Witzel, depois da ação, entrou dentro do ônibus e fez a galera rezar com ele, bicho. Eu queria um ateu lá dentro nessa hora. Enfim... Ele comemorou um gol ali, parecia o Pelé, dando um soquinho para cima, né? Parecia, pelo amor de Deus, né? E mais, o parágrafo único, ele deixa claro, e é o segundo argumento de Bittencourt, respeitar os requisitos do CAPT. Ora, meus amigos, se a gente precisa respeitar os requisitos do CAPT, é porque o parágrafo único não está inovando, estabelecendo uma nova hipótese de legítima defesa, e sim está ilustrando, dando um exemplo de legítima defesa. É papel da doutrina e não papel da lei, né, Chico? Exatamente, e claramente é mais um exemplo de um direito penal simbólico, de um populismo penal que, infelizmente, sequestra a pauta da discussão. Porque, vejam, a mídia de direita basicamente diz que o Bolsonaro está cumprindo com as suas promessas de campanha, está dando uma carta branca para o policial matar, quando, na verdade, nada foi inovado. E a mídia de esquerda está ocupando todo o debate dizendo, olha só como que o Bolsonaro está dando carta branca para o policial matar, isso é um absurdo, quando nada disso foi feito. E as coisas que realmente devem ser discutidas na política criminal não são. Fico puto da cara. Enfim... Concorda comigo, Salim? Desde quando a mídia tem tarefa de discutir dogmática penal, cara, a gente tem que... Política criminal tem. Eles estão no política papel, a gente no nosso, cara, cada um no seu política quadrado. Discordo, Bruno. A mídia tem, sim, o objetivo de discutir a política criminal. Claro que tem. É claro que tem, porque a discussão democrática, a dogmática penal, não, concordo com você, mas dogmática jurídico-penal, política criminal e criminologia são os 3 pilares das ciências criminais. E o grande problema é entender que o direito penal é a solução mágica para todos os conflitos sociais. Exatamente, exatamente. Como se o direito penal fosse uma solução, uma varinha mágica de condão. Perfeito. Aí vai aquele deputado fulano de tal, semi-analfabeto, lá na tribuna da Câmara. Aconteceu tal fato, é uma barbaridade, tem que transformar em crime. Exato. Aí vem um assessor correndo, que é mais preparado que ele, né? Deputado, não fala bobagem, já é crime. Já é crime. Então tem que aumentar a pena. Exatamente. Como se o direito penal... Aí o direito penal é usado de forma simbólica, de forma retórica, como a prima ratio, esquecendo toda a função social dele. Perfeito. Carol? Um outro ponto de bastante relevância, que foi alterada pela lei, foi a legitimidade para promover e julgar a pena de multa que não foi paga pelo condenado. E eu queria saber de você, professor, como era esse instituto e como ele ficou depois da lei anticrime? Ô, Salim, uma dúvida aqui, cara, da prática, tá? De quem não vive a execução penal, como eu nunca vivi, para ser bem honesto. A galera paga essas dívidas de multa aí que os juízes fixam nas sentenças, cara? Como é que é isso na prática, hein? Você que é promotor? Conta para mim. Bruninho, eu não preciso nem te responder, né? Porque o sujeito que a gente condena é o que tu prende. Ainda que a Polícia Federal,
Não, mas eu prendo os caras maiores aí, velho. O colarinho branco, né? Alguma... Agora, a grande massa carcerária, ela pede para parcelar R$50 em 10 vezes. Vocês me entendem? Claro. É óbvio que o sujeito não tem dinheiro para pagar a pena de multa. Então, explicando de forma bastante didática, bem objetivo para o nosso aluno. O sujeito foi condenado. O crime pode prever apenas pena de prisão, ou muitas vezes a de prisão e a pena pecuniária, que é de multa. Muitos crimes patrimoniais prevêem, como roubo, furto, tanto a pena de prisão quanto a pena pecuniária. Bom, uma vez transitado em julgado aquela condenação, ele vai ser intimado para, em 10 dias, pagar a multa. Se ele não foi se ele foi intimado e não pagou, o que o Código Penal originalmente ele previa? A prisão. Lá atrás, isso mudou há muitos anos, está em 96, mas lá atrás o sujeito era preso porque não pagou a multa. Bom, se isso fosse aplicado hoje, todo mundo era preso. Porque a maioria, Bruninho, 99,999, não tem dinheiro para pagar multa. Então, o sujeito que não pagou a multa, depois de intimado regularmente, bom, o que a gente tem que fazer? Tem que executar, porque ele não pode mais ser preso. Tem que executar a pena de multa. Bom, até há alguns anos, quem tinha legitimidade para a execução da multa era a Fazenda Pública. E isso não impediu o arquivamento dos PECs. O que são os PECs? Os processos de execução criminal. Depois do trânsito em julgado se forma um PEC, uma cópia do processo original, para formar um instrumento que tramita na vara de execuções. Bom, o que nós fazíamos? Nós pedíamos para o cartório certificar se ele tinha cumprido a pena de prisão, e se só restava, de implemento total, a pena pecuniária. O cartório, sim, só resta a pena pecuniária, a multa. Bom, aí nós, promotores, pedimos o arquivamento do PEC, a extração de uma certidão com encaminhamento à PGE, para o procurador da Fazenda Pública encaminhar, se entendesse, a execução. Muitas fazendas públicas, aí dependia de estado para estado, de PGE para PGE, nem executava até tanto. 50 UFIR, na época eles trabalhavam muito com a UFIR. Até tanto não executava, então era um valor, tinha que ser um pouquinho maior. Bom, tem até súmula do STJ sobre isso, tá, pessoal? Dizendo que a legitimidade, ela é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. É 521, não né? Hã? É a 521, né? 521, súmula. Perfeito. Bom, o plenário do STF, julgando 2 recursos, ele se reúne em dezembro de 2018, inclusive uma questão de ordem, não sei se tu lembras, Chico, no mensalão. É a 12ª questão de ordem no mensalão, a ação penal 470. Sim. E aí o plenário, por maioria, vai dizer que a pena de multa não deixa de ter natureza penal, não perde a natureza penal. Portanto, o principal legitimado para a execução não é o procurador da Fazenda Pública, é o promotor, é o MP. Então, acaba de uma forma, ainda que tácita, prejudicando a súmula 521. Ela não tem mais aplicação hoje, pessoal, a súmula 521. Então, quem é que executa? O MP. Pelo menos deveria executar. Na prática, muitos não fazem ainda por falta de qualquer possibilidade material. Não tem como. É uma avalanche de certidões em relação às multas, tá? Bom, o promotor tem que executar. E aí, nós tínhamos uma dúvida, colegas. Onde que executa? Tudo bem que é o promotor. Agora executa na vara de execuções fiscais, o rito da lei de execução fiscal, ou na vara de execuções penais, a vara de execuções criminais, o rito da LEP 164 e seguintes. Havia essa dúvida. E aí vem o pacote anticrime e coloca uma pá de cal nessa discussão dizendo é na vara de execuções criminais. Essa é a grande modificação, Carol, do artigo 51. Então, hoje, quem executa a multa que não foi paga, decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado, é o MP na vara de execuções criminais, sob o rito que está na LEP, artigo 164 e seguintes, tá, pessoal? Excelente. Essa mudança, né, ela cheira questão de provas. 100% de certeza que vai cair em mais de um concurso aí, quando esta pandemia passar. Chico, quer fazer alguma intervenção sobre isso? Eu acho que essa foi uma das modificações mais racionais do pacote anticrime,
tendo em vista que a sentença penal condenatória já é um título executivo, né? Eu acho que a forma como antes era feita era completamente irracional e burocrática. Essa forma, pelo menos, é muito mais lógica e sistêmica. Agora, justamente, o Salim bateu no ponto crucial de toda essa questão. A execução da pena de multa no Brasil não alcança a sua eficácia muito mais pela seletividade estrutural do direito penal, que possui os seus clientes de sempre e que, obviamente, não tem o poder econômico para o pagamento da multa e, enfim, no final, essa execução pelo Ministério Público vai continuar sofrendo essas dificuldades que são muito mais políticas e convenhamos, sociais, né, Chico? Acrescentando ao que tu estás falando, né, fazendo o nosso aluno refletir em cima do nosso Código Penal, né? O nosso direito penal, pessoal, ele foi pensado para crimes patrimoniais. Claro. É só vocês fazerem um paralelo em relação às penas. O crime que tem a maior de todas as penas do Brasil é um crime patrimonial. Se chama extorsão mediante sequestro com resultado morte. Eu digo isso dos meus júris. Como é que a vida vale 6 anos no Brasil? Isso é o absurdo dos absurdos. Eu não conheço nenhum código penal em que a vida vale 6 anos no Brasil. É a pena mínima do homicídio simples, 6 a 20. Se for qualificado, 12 a 30. Um sujeito que sai condenado no júri por homicídio simples, pessoal, ele já sai no semiaberto, quando tem vaga. Se não tem vaga, vai para o aberto. E no aberto que não tem vaga, ele vai para casa. Com tornozeleira quando tem. Quer dizer, um escárnio isso aí. Exato. E o direito penal, nesse contexto, é visto como a solução de todos os males e continua se inflando cada vez mais o nosso ordenamento jurídico positivo, como se a gente tivesse alguma estrutura para dar eficácia a essas normas penais. E essa simbologia faz com que, enfim, a nossa prática desça o direito penal pelo ralo. Diga. Como eu digo há mais de 10 anos, se a galera do penal parar de buscar a teoria na Alemanha e se debruçar nos problemas brasileiros, a gente ganharia demais. Eu falo isso há mais de 10 anos em sala de aula. Galera do penal, esquece o Roxin, o Jacobs, esquece essa galera lá, meu irmão. Bruno, foca no problema aqui que você vai se dar bem. Por isso que o Zaffaroni é o cara. Por isso que o Zaffaroni é o cara. Perfeito, concordo plenamente. E discordando sempre amigavelmente do Bruno, como a gente discorda quase que de praxe aqui, eu acho que treta, porra. Parte das teorias alemãs, Bruno, nos ajudam a resolver os problemas dogmáticos do Brasil. E concordando inteiramente com o Salim, Zaffaroni é o maior penalista do mundo. Na minha enquanto os nossos dogmáticos, os nossos pensadores, forem estudar criminologia com Alessandro Barata, que é ótimo, mas fala de uma criminologia europeia, perfeito. A gente continua onde está. Quer dizer, o Zaffaroni, ele fala da realidade latino-americana. Realidade marginal. Em busca das penas perdidas. É um livro, sim, que eu já recomendei e que normalmente digo para os alunos que é um dos meus livros favoritos da vida. Tá assim com os livros do Yuval Noah Harari, que eu também cito muito. Tinha que falar, né, Carol? Eu já ia falar. Tinha que falar. Nossa pauta aí, minha amiga. Outro ponto bastante discutido com a entrada em vigor da Lei 13964 é o livramento condicional. Explica para a gente, Salim, o que mudou nesse aspecto? Quais os requisitos subjetivos a lei apresenta para que esse livramento seja concedido? Pessoal, assim, na minha humilde opinião, talvez aqui tenha sido o maior acerto do pacote anticrime. Porque eu, como estudioso e como apaixonado pelo direito penal, eu sempre procuro buscar coerência dentro do sistema jurídico penal. Quer dizer, e não tinha cabimento, pessoal, no que tange, por exemplo, a progressão de regime, a gente trabalhar com 1/6 ou em torno de 16% do cumprimento para qualquer crime. Eu já chego no livramento, tem tudo a ver, tá, Carol? Veja, a não ser que o crime fosse hediondo ou equiparado, Chico, 2/5 ou 3/5, primário ou reincidente, era 1/6 para qualquer hipótese. Para o primário, para o reincidente, para o crime sem violência, para o crime com violência. Só tinha diferença nos hediondos e nos equiparados. Aí vem a mudança, vem o pacote anticrime e acaba trabalhando com uma proporcionalidade.
que passa pela primariedade, pela reincidência, agora o patamar não é o mesmo para progressão, que passa pelo crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou sem violência ou grave ameaça à pessoa, no crime hediondo equiparado sem morte, no hediondo equiparado com morte. No livramento condicional, Carol, o que faz o pacote anticrime? Primeiro, ele mexe nos requisitos subjetivos. Ele passa a exigir a ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Então, eu ainda não vi decisão sobre isso, Chico. Me corrige se tu já viste. Eu acho que haverá modificação na súmula 441 do STJ. A súmula 441 diz que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do benefício, não altera a data base. Então, se nós mexermos agora nos requisitos, dizendo se tem falta grave não pode ter livramento condicional, me parece que o STJ vai ter que começar a interpretar de forma diversa. Outra mudança significativa está no artigo 112 da LEP, não no artigo 83 do Código Penal, que é o artigo do livramento condicional dentro do Código Penal. Hoje, pessoal, quem pratica, melhor, quem é condenado de forma irrecorrível por crime hediondo equiparado com morte, não tem mais direito a livramento condicional. Então, é claro que aqui é uma lex gravior, que não pode retroagir contra o réu. Não tem mais direito a livramento condicional. Crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, pouco importa se o réu é primário ou é reincidente. E aí, Chicão? Pois é, nesse ponto, queria até te fazer uma pergunta especificamente sobre essas vedações ao livramento condicional, mas eu também não vi nenhuma decisão revendo a súmula 441 do STJ. Mas será que essa súmula não é compatível com esse novo requisito subjetivo, no sentido de que o prazo não será interrompido, ou seja, não será reiniciado? Ele será, de certa forma, suspenso, ou pelo menos haverá um impedimento de se conceder o livramento condicional pelo prazo de 12 meses. E havia algumas varas de execução penal, isso era divergente, mesmo porque não estava na lei, que exigiam a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses como uma espécie de condição subjetiva para demonstração de bom comportamento carcerário. De maneira que o que a lei fez foi justamente positivar esse entendimento que se adotava não de maneira uniforme nas varas de execução penal, agora se estabelecendo, como você bem disse. Cometeu falta grave, nos próximos 12 meses não pode haver livramento condicional. Mas ainda assim, não há interrupção no sentido de que o prazo não se reinicia, talvez por falta de previsão legal, né? O que de certa forma, é o fundamento da súmula 441. Volto a bola para você, te fazendo uma pergunta. O Supremo Tribunal Federal, desde 2006, no lendário HC 82959, decidiu pela inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, que era previsto originalmente pela Lei dos Crimes Hediondos. E depois, em 2013, acredito eu, no HC 111.840, decidiu-se pela inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório, que nominalmente ainda está previsto na Lei dos Crimes Hediondos, não é? O pacote anticrime não retirou essa previsão, embora já considerada inconstitucional. Dentre os fundamentos, o principal é ofensa ao princípio da individualização da pena, quando se veda a observância de um instituto relativo à execução e que é importante para a individualização, se está padronizando a aplicação da pena indo na contramão do mandamento constitucional dado pelo artigo 5º, 46 da Constituição. Aí a pergunta que eu faço agora é: será que a ampliação das hipóteses de vedação do livramento condicional não começa a pecar pela mesma violação à individualização da pena? E talvez essa questão não venha a ser observada pelos tribunais superiores nos próximos meses ou anos? Você não acha que essa ampliação da vedação do livramento condicional também não ofende o princípio da individualização da pena? Meu querido, é a posição da Defensoria Pública. Explícita. Eles já estão arguindo isso aí. O Chico é um defensor público, né? É a posição da Defensoria. Agora veja,
Não sei te dizer, a gente tem que esperar eles decidirem, mas se nós pensarmos em termos de analogia com o que o STF decidiu em relação ao cumprimento do regime inicial, o fundamento ele pode ser o mesmo. Ele pode ser o mesmo. Raciocínio principiológico total aí nessa tese, né? Bem interessante. Exato. Exato. Uma questão de simetria, né? Isso aí, Carol. Eu queria só fazer uma observação. Excelente, Chico, você ter falado sobre isso, porque a gente tem muito ouvinte que advoga, muito ouvinte que está na graduação, que também presta concurso público, então essa é uma excelente tese, que pode ser até um argumento bom para a prova, né? Para a prova e para o exercício da advocacia. Excelente. E um outro ponto... Agora, não esqueçam que o promotor é o fiscal da lei. Então, claro, muitas coisas que vocês me põem aqui na parede, né? Eu falo como promotor, falo como professor, vocês me entendem? A lei, ela hoje, ela está diferenciando, Chico, o que é bom comportamento carcerário da prática de falta grave nos últimos 12 meses. Antes não, era só bom comportamento e ali eles já falavam da falta grave. Agora não, tem a letra A e tem a letra B, né? Exato, exatamente. Vai, Carol. Um outro ponto bem interessante a gente discutir é sobre a suspensão e o impedimento da prescrição. O artigo 116 do Código Penal também foi reformulado com a lei anticrime e passou a prever novas hipóteses de suspensão da prescrição penal, ali nos seus incisos 3 e 4. E a primeira pergunta que eu quero fazer sobre esse tema é o seguinte: quais são essas novas possibilidades de suspensão? E se elas são ou não pertinentes? Olha, pessoal, a meu ver, são muito pertinentes. Muito pertinentes. Vocês criticavam, com razão, a meu ver, há pouco tempo, a questão do direito penal simbólico, retórico, e eu amplio a discussão, ou a crítica, ao direito penal seletivo. Direito penal seletivo. A gente passa denunciando, vou trazer, então, a brasa para o meu assado, como a gente diz aqui no Sul, a gente passa denunciando marginalizados. Pessoas pobres. Eu não estou dizendo que eu vou passar a mão por cima, não, porque é pobre, mas está traficando, a gente denuncia, matou, denuncia. Agora, são raras as denúncias em relação a réus abastados. Então, pensa comigo, como é que acontecia antes? Que era grande queixa e um dos argumentos da divisão do STF em relação a iniciar o cumprimento da pena depois da manifestação do tribunal em segunda instância. Era porque réus abastados, Bruninho, conseguiam a prescrição lá em Brasília. Ficavam protelando. A questão do uso dos recursos lá nos tribunais superiores, sobretudo os embargos declaratórios, é tão absurda, ou era tão absurda, tão protelatória, que a jurisprudência do Supremo teve que criar o seguinte: depois dos segundos embargos declaratórios protelatórios, a secretaria da turma certifica o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa, cara. O absurdo dos absurdos. Porque era um jus enrolande. Aí, quer dizer, embargos declaratórios. Aí vinha uma decisão. Não entendi a tua decisão. Embargos declaratórios. Não, mas eu não entendi a tua explicação. Embargos declaratórios em cima de embargos declaratórios. Até o processo prescrever. Então, quem conseguia sustentar um escritório de advocacia em Brasília, e veja, assim, ó, é do jogo, né, pessoal? Porque eu estou criticando, mas é lícito. O sujeito está usando a arma que está na lei, entendeu? E muito escritório nessa linha, cobrando por mês, né? Não porque tem. O trabalho dele era exatamente postergar. Então era uma advocacia de partido no penal. Ó, você vai me pagando isso aí até transitar em julgado. Porque a minha função aqui vai ser exatamente obter a prescrição. Então eu não vou fixar um horário com você. Eu vou aqui jogando, você vai me pagando mensalmente. Claro, não se buscava nem absolvição, Bruninho, se buscava prescrição. Pega o caso do Pimenta Neves, Chico, Bruninho, Carol. O sujeito vai começar a cumprir a pena há quanto tempo? 20 anos depois? Mas que tipo de efetividade que eu vou dar para um sujeito que vai sentar no tribunal do júri ou vai começar a cumprir pena com 70 anos de idade? Vocês me entendem? Idoso, né? Idoso. Daqui a pouco aparece uma doença, aí mete ele em domiciliar, vira uma Mas já tá. Grupo de risco, tudo que é grupo de risco com a questão da pandemia está em domiciliar. É a realidade agora. A Defensoria Pública, ela entrou com pedidos genéricos, tá? Muitos, a meu ver, até irresponsáveis.
Tá? Mas fica uma crítica pessoal. Então, uma mudança salutar. Porque o réu que não tinha dinheiro para sustentar um bom escritório em Brasília, ele acabava ficando no segundo grau, transitava em julgado e, ó, tchau, meu amor, vai para casinha, vai para cadeia. Agora, o sujeito que era rico, não, vamos meter um especial, em cima do especial um extraordinário, com embaixo daquela... Então, uma mudança muito boa. E a outra, né, Carol? Então, essa é o 116.3 e o 116.4 novo, por causa do novo ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, enquanto ainda não cumprido ou não rescindido o Acordo de Não Persecução Penal, nós temos uma causa que impede o começo da contagem da prescrição, ou, se já começou, suspende a sua contagem, impeditivo ou suspensivo. Exato. Justamente, assim, meus amigos, talvez alguns dos meus amigos advogados vão ficar um pouco pesarosos ou ressentidos comigo por concordar com o professor Salim nesse contexto, porque, sinceramente, na minha opinião, todo crime deveria sim prescrever, uma vez que a finalidade da prescrição penal enquanto causa de extinção da punibilidade é uma finalidade que perpassa a correta aplicação até de princípios da administração pública. O Estado não pode se valer da própria morosidade e, obviamente, precisa sempre cuidar da velocidade e da eficácia da sua prestação, principalmente no direito penal, que visa proteger os mais importantes bens jurídicos para a vida da sociedade. Se faz isso bem é outra discussão. Agora, no Brasil, nós temos justamente aquela prescrição buscada com recursos em cima de recursos, apenas por parte de alguns escritórios muito bem estruturados, com um sistema penal que, de certa maneira, permite esse tipo de expediente e mais, com hipóteses de prescrição, que até corrige-me se eu estiver errado, existem em pouquíssimos, se não em nenhum outro país do mundo, como a prescrição retroativa. Assim, é razoável a prescrição retroativa você ter, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, uma prescrição que é contabilizada a partir da pena aplicada? Será que a prescrição retroativa não acaba incentivando essas sentenças que não mais se fundamentam nas circunstâncias judiciais e todos os critérios para aplicação da pena privativa de liberdade, e sim para o cálculo da pena devida para que aquela sanção não esteja prescrita depois? Não tenha dúvida que sim. Exato. Assim, sinceramente, os prazos de prescrição do artigo 109, ao meu ver, eles são razoáveis. Eles levam em consideração... E assim, Chico, desculpa te interromper, desculpa. Por favor. Tá? E dentro dessa tua queixa, tá? Uma prescrição, então, se é para a gente contar a retroativa, porque ela tá no sistema, vamos lá, vamos aplicar. Exato. Então, trabalhar de forma inteligente com a virtual, coisa que eu não posso fazer na minha atividade de promotor, porque a corregedora vem para cima de mim. Por quê? Porque o STF não concorda, o STJ tem súmula dizendo que não pode, a 438. Quer dizer, mas eu sou um cara muito prático na minha atividade. Isso aqui tem resultado, hein? Eu vou chegar a algum lugar, aí quer dizer, Bruninho, que eu vou denunciar o sujeito... Eu também. Já sabendo que lá na frente está prescrito, Exato. Eu sou obrigado a denunciar, porque os doutos tribunais superiores dizem que eu não posso trabalhar com prescrição pela pena projetada, uma prescrição virtual. Perfeito. Eu trabalhei muito com isso aí, Salim. Lá em 2004, quando eu era lotado no Rio de Janeiro, há 16 anos, quando a gente tinha muito estelionato contra o INSS, praticado por despachantes, que velhinhos davam procuração para entrar com pedido e avaliação de ver se tinha possibilidade de aposentar. Aí o cara vinha com a aposentadoria. O senhor pode aposentar assim, está aqui a aposentadoria. Você pegava lá, Chico, uma galera com mais de 70 anos, nunca teve antecedente criminal na vida, e você pensava, cara, recebeu 1 ou 2 benefícios do INSS, 2, 3 mil reais na época, ou seja, você olhava lá para frente e falava, bicho, isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui vai estar prescrito. Aí você pensava na prescrição virtual ou prescrição pela pena em perspectiva. Na época, a gente relatava direto. E, Salim, eu sempre fui um delegado assim, velho. Eu tocava o pau, fundamentava, botava no papel. Delegado não pode aplicar insignificância. Que não pode, irmão. Aplica essa porra aí, tem mais de 15 anos, entendeu? E a galera... Isso aí não tem cabimento. Não pode, exatamente. Filho, não pode. Devolve então com cota, que eu cumpro a cota, e aquele abraço.
No meu Deixa eu entendimento, acrescentar pode uma crime coisa. ativo. Não tem tipicidade, velho. Tchau, vai, sai daqui, ué. Que eu vou ficar Exato. tocando negócio que não tem tipicidade? Primeiro, concordo plenamente. É como se o delegado aplicasse a teoria causalista, né? Não pensasse, né? Aí o finalismo Exatamente. começasse no MP. É um absurdo. Claro que tem que aplicar. E a segunda, só um adendo ao que tu muito bem colocaste para os nossos alunos que se preparam para as carreiras federais. Quando a gente tem estelionato previdenciário, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, a gente tem que separar aquele que é o beneficiário das prestações mensais, porque esse cara está praticando um crime permanente. Então, a prescrição começa a ser contada quando da última prestação desse despachante que o Bruninho falou, que é o terceiro, que eventualmente auxilia, mas não é o beneficiário. Esse cara pratica crime instantâneo de efeitos permanentes. Então, para ele, a prescrição começa a contar no primeiro recebimento indevido. Então, muitas vezes está prescrito para esse terceiro. E, na época, essa era a discussão que nem havia sido pacificada ainda nos tribunais superiores. Mas fala aí, Chico, para a gente devolver para a Carol. Vamos lá. E justamente concordo, e toda essa discussão, a prescrição virtual para o nosso aluno que eventualmente pode ter boiado, seria a antecipação do reconhecimento de uma inevitável prescrição retroativa, tendo em vista a pena projetada. Né? Quando se pensa que determinado processo, a pena vai provavelmente ficar próximo do mínimo legal, tendo em vista todas as circunstâncias judiciais, primariedade do agente, etc., e o que é, de certa maneira, até bastante ocorrente em alguns crimes contra a administração pública, que parece que são feitos para prescrição retroativa, né? Com pena de 2 a 12 anos para o peculato, 2 a 12 anos para a corrupção passiva, e etc. E isso que a jurisprudência dos tribunais superiores hoje não concorda. Mas ainda sobre essa prescrição, para a gente poder fechar essa discussão, que, no meu ver, é muito proveitosa, o inciso 3 possui uma certa questão que, de certa maneira, está aberta ainda a alguma interpretação e discussão. Isso porque tudo isso que nós estamos discutindo com relação a essa nova causa impeditiva da prescrição diz respeito ao artigo 116, inciso 3, que agora diz que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre na pendência de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Daí, então, pelo menos a meu ver, eu não sei se o professor Salim discorda, e sinta-se à vontade para discordar, eu acho que essa suspensão ocorre apenas quando os recursos eles não forem conhecidos, por não preencher os requisitos de admissibilidade, ou não se aplicando aos casos que houver a apreciação do mérito recursal. O que você acha? Eu discordo, eu sei que existe essa posição, mas não me parece que seja a intenção do legislador aqui. A intenção é evitar o recurso protelatório. Então, ainda quando conhecido, mas evidentemente protelatório, eu entendo que incide o 116.3. Entendo. E só uma última pergunta. E quando o recurso é interposto pela acusação? Será que também existe suspensão? Porque a lei é silente nesse assunto, né? Em princípio, sim, né? Princípio da igualdade de partes, par condício, né? Todos se submetem às mesmas condições processuais. Agora... Haveria um ônus, né? Haveria um ônus aí para acusação, né? Quer recorrer, saiba que... Né? Exato. Mas, nesse caso, o recurso da acusação estaria prejudicando, de certa maneira, o réu, né? Que teria a suspensão dos seus efeitos. Enfim, mas uma discordância salutar também também faz parte do debate. Vamos ver o que os tribunais superiores decidirão aí a respeito. E para caminharmos para o fim, Carol, qual o último tema você selecionou para a gente? Bom, no início, a gente comentou sobre o crime de roubo. E a minha pergunta gira em torno disso, mais especificamente com relação ao emprego de arma branca e de fogo nesse crime. Bom, foi incluído ali no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal, o inciso 7, aumentando a pena nos casos em que a violência ou a grave ameaça for exercida com emprego de arma branca. E, além disso, foi incluído também o parágrafo 2º-B, determinando a aplicação da pena do caput, reclusão de 4 a 10 anos e multa, em dobro, se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Então, aqui a gente tem duas situações no crime de roubo. Número 1, emprego de arma branca,
E número 2, emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. O que você tem para nos dizer sobre essas alterações, Salim? Como elas têm operado desde a entrada em vigor da lei anticrime? Perfeito. Bom, pessoal, aqui é uma alteração, a meu ver, salutar. Urgentíssima, porque em 2018, para os nossos alunos que estão nos acompanhando e conseguem manusear o Código Penal, vejam que em 2018, pela Lei 13.654, houve a revogação do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157, que falava em emprego de arma. Então, a pena aumentava-se de 1/3 à metade quando o roubo era praticado com emprego de arma. A lei originalmente não falava arma de fogo, falava arma. E a arma, para nós do penal, ela pode ser própria ou imprópria. O que é uma arma própria? É aquela que foi construída para atacar ou defender, como um revólver. O que é uma arma imprópria? Ela não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim. Uma garrafa quebrada, uma pedra, um taco de beisebol, a faca de cozinha, a arma branca. A faca de cozinha, ela não foi feita para matar, para assaltar ou para estuprar, mas todos os dias ela é usada em homicídios, em roubos e em estupros, infelizmente. E aí me vem o legislador, Chico, lá em 2018, e revoga o inciso 1º, mostrando um total desconhecimento da realidade. Eu não sei se vocês sabem, com certeza sabem, mas estatisticamente, grande parte dos assaltos do Brasil são praticados com armas brancas, mais do que com armas de fogo. Aí vem o legislador e revoga o aumento de pena da arma branca. Mas por quê? Com base em quê? Mas que tipo de estudo que fizeram? Exato. Mas, mais uma vez, se me permite a interrupção, é a prova da mais absoluta incompetência, justamente no sentido vulgar do nosso legislador, porque a sua intenção, suspeito eu, era de aumentar a pena para a arma de fogo e de permanecer, de manter esta majorante para a arma branca. Inclusive, o professor Rogério Sanches coloca em seu livro que esta revogação do inciso 1 do artigo 157, parágrafo 2º, ela foi feita pela comissão de redação. Ela não foi propriamente discutida porque achavam que esse inciso 1 estaria em duplicidade com o novo parágrafo 2º-A, que havia colocado agora a arma de fogo com uma majorante maior. Mas, assim, se realmente foi assim, foi uma modificação feita em completo despreparo do nosso corpo legislativo para modificações de normas de direito penal que versam sobre coisas extremamente relevantes e violentas. Assim, a gente está na mão desse povo. Eu fico pensando, será que eles não são assessorados lá, hein? Inacreditável. Eu fico pensando, quando um presidente da República, eu não estou dizendo pode ser esse, ou pode ser o anterior, ou a anterior, que vai falar uma bobagem qualquer, será que eles não são assessorados? Não fala isso. Não, melhor não sabe? Não, cara, não são, porque todos têm medo de perder o DAS. Aí, será que eu falo? Ah, não, é isso aí, tá certinho, hein? Perfeito. Deixa aqui o meu DAS. Muito bem, ótimo, inteligente. Eu não vou aí constranger Vossa Senhoria. Tá certo. Nossa Senhora. O STF muda tudo, né? Mas vamos lá. E aí, olha só, o que fez o pacote anticrime? O pacote anticrime criou o novo inciso 7º, falando em arma branca, tá? A arma branca é o novo inciso 7º do parágrafo 2º. Aqui não tem nenhuma dúvida de que é uma lex gravior e não pode retroagir. Na prática, o que os juízes estavam fazendo, pessoal? Quando o assalto era cometido com faca, vou pegar uma arma branca, a faca que é a que eu vejo na prática com maior frequência. Quando o assalto era cometido com faca, e a faca, até o pacote anticrime, não era mais majorante, aumentava-se a pena na primeira fase, Chico. Então, quando o juiz enfrentava as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, ali o juiz aumentava a pena por causa do uso da faca.
mas não mais na terceira fase como majorante. Por quê? Porque a arma branca não era mais majorante, só a arma de fogo. Sim, sim. E em tese, aumenta-se na primeira fase, seguindo a circunstância judicial, circunstâncias, né, que dizem respeito justamente àquelas condições de tempo, lugar e modo através do qual o crime foi praticado. Mas não se aumentava assim no mesmo patamar que uma majorante poderia aumentar, não é? Justamente porque, pelo menos, entende-se majoritariamente essa hierarquia das fases quanto ao peso de cada uma das circunstâncias, não é? Estou correto? Perfeito, perfeito. Hoje é uma corrente muito forte, falando em 1/6 para cada circunstância, Perfeito, das 8. sim. Por quê? Porque é o menor aumento previsto em lei para as majorantes. Só que, veja, o parágrafo 2º que nós estamos discutindo fala em aumento de 1/3 à metade, um aumento maior, tu tens razão, do que era no caput, do que era na primeira fase, na pena base, antes do pacote anticrime. Excelente. Vem o pacote anticrime, coloca as coisas nos seus lugares, dizendo que agora a faca, qualquer arma branca, na verdade, aumenta a pena na terceira fase, de 1/3, de 1/3 até a metade. E a arma de fogo? Bom, o parágrafo 2º, inciso 1º, que foi incluído em 2018, esta mesma alteração que revogou o inciso 1º do parágrafo 2º, ele fala em arma de fogo, sem citar se é de uso permitido, restrito ou proibido. O que faz o pacote anticrime? Ele vai acrescentar um parágrafo 2º-B, novo, que não existia. E nesse parágrafo 2º-B, fala expressamente em uso restrito e em uso proibido. Para o pessoal que está viajando na questão do uso permitido, restrito ou proibido, eu sugiro que abra o decreto 9847/2019, é um decreto do Bolsonaro, e lá vocês encontram todas estas definições que vocês precisam não só para o estudo do roubo, mas também para o estudo do Estatuto do Desarmamento. Tá, pessoal? Decreto 9847/2019. Bom, e aí vem uma questão interessante. Hoje, quando nós temos um assalto praticado com arma de fogo de uso permitido, nós enquadramos no parágrafo 2º-A, inciso 1º, ainda que não diga lá o uso permitido. Por quê? Porque se o parágrafo 2º-B ele fala em uso restrito ou proibido, só sobrou para o parágrafo 2º-A, inciso 1, uso permitido. Perfeito. E aí, cuidem. A meu ver, eu estou sustentando isso, quero saber a opinião de vocês, eu estou sustentando há algum tempo que vai haver modificação da jurisprudência do STJ. Porque, Chico, quando tu ensinas os teus alunos aí no Supremo, precisa da apreensão e da perícia da arma para a incidência da majorante? Não, se outras provas já atestarem o emprego de arma de fogo, por exemplo. Perfeito. Se houver prova indireta, a resposta é não, não precisa. Tá. Então, eu, Alexandre Salim, fiz uma denúncia como promotor, sustentando o parágrafo 2º-B, sustentando a arma de fogo de uso restrito ou proibido. Parágrafo 2º-B. Só que a arma não foi apreendida e, portanto, não foi periciada. Como é que o juiz aplica o parágrafo 2º-B sem a perícia? Exato. Com certeza, Bruninho, o STJ, no futuro, ainda não começou, mas vai começar, ele vai dizer, desclassifica para o parágrafo 2º-A, inciso 1. Se não tem perícia hoje dizendo que é de uso restrito ou proibido, vai para o uso permitido com a pena menor do parágrafo 2º-A, inciso 1. Ótima tese. Chico? Ótima tese, concordo plenamente, porque é a melhor situação para o réu nesse contexto, né? Até, acho que seguindo a lógica de defender posicionamentos talvez mais afeitos à Defensoria Pública, eu ensino justamente essa posição do STJ em concurso, no sentido de que não é necessário a apreensão e a perícia da arma se outros instrumentos de prova, se uma prova indireta atestar o seu emprego, mas eu sempre achei que esse entendimento ele é um pouco injusto e contraditório. E por que eu digo isso? Porque, embora o emprego de arma de fogo sirva realmente como majorante do roubo, o conceito de arma de fogo, dado pelo decreto que você citou, é ainda um conceito bastante técnico. A arma de fogo é um instrumento que dispara projéteis através da força expansiva dos gases produzida pela explosão de um propelente. Se aquele instrumento não for capaz de disparar projéteis, não é uma arma de fogo, não importa o seu formato. O simulacro ou o brinquedo não podem majorar a pena de roubo. Inclusive, a súmula 174 do STJ, acredito,
foi revogada justamente por conta dessa mudança de entendimento, mesmo porque o conceito de arma de fogo é dado pela funcionalidade daquele instrumento. Pois bem, se a vítima diz ele realmente estava com uma arma na mão, a vítima é capaz de simplesmente com essa declaração realmente atestar que aquilo que ele estava na mão era uma arma de fogo? E daí, a princípio se diz, mas se ele está dizendo que a arma era um brinquedo, ele que prove. Não, mas com todo respeito, quem está dizendo que a arma é de fogo é a acusação. E isso não foi provado com essa mera prova indireta. Óbvio, situação completamente diferente é aquela na qual a arma dispara. Porque aí sim, perfeitamente, aquele instrumento está sendo utilizado da forma que ele deve ser para que entre no conceito técnico de arma de fogo. Então, na minha opinião, já é um entendimento do STJ um pouco contraditório com a jurisprudência que se consolidou, no sentido de que o simulacro ou o brinquedo não serve como instrumento para majorar a pena do roubo. Mas, considerando que o entendimento é rotineiramente aplicado pelo STJ, acho que a sua tese é a melhor saída de todas para descobrir, nesse contexto, qual é o inciso correto da tipificação. Já que agora o pacote anticrime separa a arma de fogo, que só pode ser de uso permitido, em um dos incisos, e a arma de fogo de uso restrito, proibido em outro, a melhor situação para o réu, na dúvida, deve ser aquela da tipificação. E, sob esse ponto de vista, a mudança, de certa forma, até foi interessante. Essa súmula que você citou, a súmula 174 do STJ, ela, na verdade, ela retrata uma evolução da própria jurisprudência do STJ, Perfeito. Que começa com uma teoria puramente subjetiva. Para majorar, basta que o instrumento cause temor na vítima. Exato. Versus uma teoria que é puramente objetiva. É um instrumento capaz de ofender o bem jurídico. Eu até brinco no meu livro, pessoal, porque o que diz a súmula 174 do STJ? Diz assim, a arma de brinquedo é suficiente para majorar a pena do roubo. Aí eu coloco no meu livro. Bom, se a arma de brinquedo ela fosse arma de verdade, como está fazendo o STJ, nessa analogia em Malam Partem, a boneca inflável poderia ser estuprada, né? Exatamente. Essa é perfeito, essa analogia. Excelente, justamente. É a ratio da majorante que muda com a evolução jurisprudencial. Exatamente, concordo plenamente com a colocação. E eu só queria rapidamente a sua opinião com relação a esse ponto no que tange ao emprego da arma e à prova indireta. Você não acha que é uma certa incongruência do STJ dizer que, não, a vítima disse que era uma arma de fogo, então vamos presumir que era uma arma de fogo e não um brinquedo? Não acha que isso é, enfim, como eu disse, uma incongruência? Acho. Como professor, acho. Acho que como promotor a gente sustenta, né? Mas acho que sim, concordo contigo, porque a vítima não tem condições de atestar nada, né? Com todo respeito. Exato. E muitas vezes a prova indireta é a câmera. A câmera do mercado que filmou a ação dos agentes. Só que a câmera não disse se a arma era de verdade. Menos ainda, né? Exato. Tanto é assim, pessoal, que quando a arma é de verdade e é apreendida e está desmuniciada, não incide a majorante. É roubo simples, porque a arma de verdade, sem munição, é como se fosse uma arma de brinquedo. Ou seja, para constatar a elementar grave ameaça. É isso aí. Essa tese eu acho muito fraca, mas vamos em frente. O Bruno sempre discorda. Os municiaram a arma, velho. Rapidão, cleca, cara, tirou, bicho. Mas se ele não tiver a munição com ele, Bruno, é esse o ponto. Não foi apreendido no local do fato munição, nem na perseguição. Não tem munição. Exato. Não tem potencialidade lesiva. Acabou. Bom, acho que eu sou mais da teoria subjetiva aí nesse quesito. Eu sou old school, lá do começo do STJ. Bom, vamos seguir em frente aqui, então. Carol, vamos agora, já esgotamos a nossa pauta, passar para aquele momento que os nossos ouvintes adoram, que é a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe para a gente nesse 49º episódio? Vamos ver o que você está lendo, o que você está vendo. Vamos lá. Eu vou recomendar 2 livros rápidos. Um eu não poderia deixar de recomendar pessoalmente, o livro do nosso convidado, Alexandre Salim, que escreve juntamente com o professor Marcelo André de Azevedo,
direito penal pela JusPodium, na sua série Sinopses para Concurso. Pode perguntar para os meus alunos. Eu digo, olha, a única sinopse do mercado que eu recomendo de olhos fechados é a do professor Alexandre Salim. Boa! Claro, exatamente. O time joga junto aqui, Salim, você tá louco? Claro, consegue sintetizar em termos inteligíveis, didáticos, extremamente precisos os pontos necessários para se compreender a doutrina, para se compreender a jurisprudência. O que se propõe a fazer, faz muito bem e eu reconheço. Minha segunda rápida... Chico, diga. E o Marcelo André, que é um grande amigo do Salim, lá de Goiás, né, Salim? É outro cara que a gente precisa trazer aqui, que ele é nota 1000, cara. Deu aula com a gente lá no diretório, um cara nota 10. O Marcelo hoje ele está à frente da Escola Superior do MP de Goiás e é o presidente de todas as escolas dos MPs do Brasil. O Marcelo, além de ser um cara... Bom, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para o Marcelo, tá? Além de ser um brilhante penalista, pô, ele é um professor fantástico, cara. É um comunicador engraçado, carismático. Ele é um ótimo professor. Ele é um ótimo. Nós vamos trazer ele aqui, viu, Chico? Eu vou mandar uma mensagem para ele, que muito tempo que eu não falo com ele. Por favor. Nós vamos trazer ele aqui mais adiante. É uma ótima indicação, né, Salim? E a outra sua aí, Chico? Vai ser um prazer. E a outra é uma recomendação pessoal. Eu sou articulista em um livro sobre o pacote anticrime, que foi organizado também por um professor da casa, pelo professor Gabriel Habib, se chama Pacote Anticrime, da editora JusPodium, e eu escrevo junto de vários outros professores e estudiosos sobre as modificações do pacote anticrime, apresentando críticas, acusando algumas dessas incongruências. O meu artigo é um pouco mais criminológico e crítico, e está lá para todo mundo que quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Se chama Pacote Anticrime, da coordenação do professor Gabriel Habib. Excelente. Carol, o que você trouxe nessa Dica Suprema de hoje? Bom, minha Dica Suprema de hoje não tem a ver diretamente com a lei anticrime, mas tem total ligação com o contexto social e criminológico do tráfico de drogas e das questões a ele correlatas, como corrupção, violência policial, aborto, marginalização. É a série Impuros, disponível no Globoplay. A trama se passa no Rio de Janeiro, anos 1990, e conta a história de um jovem de família humilde. Ele é convocado para o exército e ele se vale dessa oportunidade para vingar a morte do irmão. É uma série muito legal. Ele entra ali no tráfico de drogas e mostra o quanto é difícil sair dele, né? É uma série muito legal. Impuros. A Carol é fã de séries nacionais, você já percebeu, Chico? Sou fã, amo. Eu percebi. Séries nacionais aqui, a gente precisa aprender um pouco com a Carol a consumir a cultura nacional. O Brasil precisa aprender a fazer também séries nacionais boas. Facada, não, mentira. Eu acho que o Brasil tem algumas séries nacionais interessantes e eu prometo que eu vou dar uma tentativa para essa, Carol. Por favor, você vai gostar, Chiquinho. Meu grande amigo Alexandre Salim, o que você trouxe para a gente na Dica Suprema? Você consegue, cara, ler alguma coisa assim, assistir um filme com a sua queridíssima esposa, já que você tem 2 meninos pequenos, é promotor, é professor, é autor, você consegue ter tempo, cara? Não é fácil. Olha, meu querido, não é fácil. Não é fácil. Porque nessa fase de vida, né, os meus filhos têm 6, ela tem 6 e ele tem 3. Eles querem estar junto da manhã à noite, junto. Então, assim, às vezes a gente vai para a cama e, assim, os dois exaustos e não consegue ver nada, né? Mas a gente sempre tenta ver uma série antes de dormir, sempre. Geralmente é o combustível para pegar no sono, tá? Mas, assim, eu tô gostando muito de uma série chamada Mindhunter. Vocês devem ter falado aqui. Falaram, né? Mais também. Eu tô gostando muito. O Mindhunter. Tu viu, Bruninho? É na Amazon essa? Não, é da Netflix. Não vi. Cara, porque assim, tu tem que ver, cara, porque é o surgimento do FBI. Sim. Entendeu? Alguém comentou dela aqui. Quem que trouxe essa Dica Suprema, hein, Carol? Não vou lembrar agora, mas alguém deu. Eu acho que fui eu que falei sobre Mindhunters. Eu acho que o Chiquinho falou mesmo. Exato. E é uma série muito legal, porque justamente o surgimento de uma investigação do FBI mais fundamentada na criminologia, né? Uma criminologia
um pouco mais sociológica, né? E a criação também do próprio termo serial killer, né? Claro. E baseia um pouco também na realidade dessas investigações. Na né? realidade, porque assim, ó, o protagonista, que é um policial federal, ele encontra uma grande resistência de todos os colegas. Ele está meio sozinho, nadando num oceano ali, porque ele diz assim, a gente tem que entrevistar os criminosos condenados, porque nós temos aqui uma repetição de padrões. Então, eles começam a estudar a cabeça dos criminosos. E vem o termo serial killer, e vem o termo repetição na questão dos crimes sexuais. E ele tem que começar a quebrar tabus, porque, só um pouquinho, o policial vai para a rua, vai para a cena do crime, vai chutar a porta. Exato. Como assim estudar a cabeça, escrever perfil criminológico ou sociológico ou subjetivo de criminoso? Exato. E mais, né? O criminoso, a resistência dele vem justamente do fato de que, na lógica policial, principalmente norte-americana, o policial é um malfeitor que optou pelo mal, que optou por praticar crime. E a gente simplesmente prende ele. E daí ele estava percebendo que não é exatamente assim. Existem determinações, algumas de ordem biológica, outras de ordem psicológica, outras de ordem social, que precisam ser investigadas. E ele encontra justamente a resistência de tudo isso. Eu acho que é uma série realmente fantástica. É fantástico. Mindhunter, Caçador de Mentes. Ô, Chico, eu vou te confessar uma coisa que eu nunca falei em 49 episódios, tá, cara? Eu tenho dificuldade com séries policiais, porque eu tenho uma visão muito crítica e muito realista. Eu começo a falar, não, para, isso não acontece. Para, isso aqui é polícia, irmão, peraí. Eu gosto mais, a única série policial mesmo que eu sou fã, que para mim é das melhores de todos os tempos, é Narcos, porque eu trabalhei muito tempo com o Deia, então faz muito sentido para mim o tipo de atuação que o Deia tinha na América Latina e ainda tem alguns países, hoje menos, no Brasil, por uma questão política, de opção política dos últimos 10 anos. Então, Narcos é uma série que eu gosto bastante. E eu estou numa fase, né, cara, de This Is Us, que indicaram aqui a Carol e o Fabrício Bastos, nosso amigo, indicou aqui. E This Is Us são 18 episódios por temporada, não acaba nunca, né, cara? Aquele negócio é eterno. E tu tá gostando? Episódios. Então, eu estou lá tentando acabar This Is Us, mas, sinceramente, das melhores séries e roteiros que eu já vi na minha vida. Mas vamos lá, Salim. Ela está insistindo para eu ver This Is Us. Ela está insistindo e eu estou resistindo. Esposa, você é um grandioso pai de família, como meu amigo, eu sei disso. E todo mundo que é pai de família tem que assistir This Is Us, cara, porque o princípio da afetividade na sua máxima expressão. Assista que você vai gostar. Não, depois desse depoimento, verei, meu amigo. Vou te dar um feedback, pode deixar. E é ótimo para ver, ótimo, viu, cara, para ver em família. É um episódio, é uma série bem legal para você ver em família, porque você cativa alguns afetos, você se identifica nos personagens, você questiona atos seus enquanto integrante de uma família. Então é muito legal, sabe? Sai dessa parada de violência e entra muito profundamente na essência do humano, né? Tem discussões assim, Salim, que você fala, caralho, quem tá certo? Os dois estão certos. E quantas vezes a gente já se entrou na discussão numa vida, né, com parceiro afetivo, com amigo, com familiar, que na hora que você vê, cara, os dois têm razão, então não é nem para estar tendo aquela discussão, era para estar tendo uma composição, né? E eu achei assim, muito legal, muito legal. Talvez sua mulher tá querendo ver com você para tentar decifrar aí, que nem sempre. Pode ser. Aquela indireta, né? Vou assistir aqui. Né? Mas tem mais outra indicação, meu grande amigo Salim? Tem. Vocês chegaram a ver Making a Murderer? Ouvi falar, mas não cheguei a assistir. Vocês têm que ver. Como não trabalhar, Bruninho. Como a polícia não deve trabalhar, como o MP não deve trabalhar. É tipo no People versus OJ, sabe? Como a polícia não deve trabalhar e o MP. Mas o legal dessa Making a Murderer é porque é um documentário que mostra os flashes ali os reais do júri. Então fica como sugestão, porque para o pessoal ver como funciona o sistema deles lá. Show de bola. Então são duas dicas excelentes do Salim. A minha dica de hoje, Carol, é esse livro aqui. Carol, você vai amar esse livro. Eu li ele há muito tempo, no começo do meu doutorado. A Vítima Tem Sempre Razão. Indiquei dia desses no meu Instagram, bombou. Fiquei super interessada.
Você leu, Chico? Não li, eu vi a sua indicação. Todo penalista tem que ler, cara, que isso aqui é o benefício da dúvida, né? E dos linchamentos digitais, política do cancelamento que hoje existe na internet. A gente compra uma história, não quer saber se a outra parte está certa, não dá ouvido a ela, cancela. O cancelamento digital hoje é uma pena de morte virtual, né? Que estão sendo aplicadas aí sem o mínimo de contraditório. Então, isso aqui coloca esse novo espaço público brasileiro, mediado por redes sociais, em que a intolerância vigora, as pessoas querem sempre achar um culpado, linchar o culpado e dar razão total à vítima. Então, o questionamento é exatamente esse. Será que a vítima tem sempre razão? Porque se você diz que sim, você já está escolhendo um lado a prioristicamente. Antes de ouvir qualquer história, você já está ouvindo um dos lados. E isso, para quem é do direito, né, é algo fundamental. Perfeito. Sempre o benefício da dúvida, o contraditório, etc. Diga, Carol. O nome do livro é A Vítima Tem Sempre Razão? Isso, do Francisco Bosco, ele até participa de um programa da GNT, Saia Justa e tal. Ele é filho do João Bosco, né? Músico. Enfim, é muito legal, ele faz um estudo bem interessante, muito fácil de ler, muito fácil de digerir. É um livro recomendado pela didática e pelos questionamentos sociológicos e jurídicos, por que não, que ele nos traz. Chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast, esse projeto que caminha agora para o seu 50º episódio na semana que vem. 50 episódios do Supremo Cast, estamos preparando uma edição super especial para vocês, mas antes eu queria registrar o meu agradecimento a esse gaúcho, grandioso professor de penal e que mostrou mais uma vez o seu talento aqui junto do time Supremo. Salim, obrigado, irmão. É sempre uma honra ter você com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, tá? Por eu me aproximar ainda mais dos alunos do Supremo, tá? Para mim é motivo de orgulho, como eu disse ao início, dizer que eu faço parte desse timaço que é o Supremo, tá? Obrigado a vocês. Foi um bate-papo de muito aprendizado, muito agradável. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito, Chico. Muito. Eu só tenho a agradecer, não só por esse episódio de hoje, que foi sensacional. Te ouvir falar é sempre muito esclarecedor, Salinho. Sempre aprendo quando estou te ouvindo. E eu te agradeço também por contribuir em parte fundamental na minha formação, enquanto jurista, enquanto penalista, enquanto estudioso do direito penal. Obrigado por isso. Eu tenho certeza que você ouve isso de muitos alunos, mas meus agradecimentos são totalmente sinceros. Carolina Carlos. Salim, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo enriquecedor, com muitas teses, então o ouvinte fica atento aí a todos esses apontamentos tão importantes do episódio. Obrigada mesmo. Perfeito. E esse foi o terceiro episódio que a gente fez sobre o pacote anticrime, como a Carol lembrou lá no começo. A gente fez um com o Thiago Gandra, fizemos um com o Marcos Paulo, fizemos esse agora com Alexandre Salim. E, claro, isso enriqueceu muito o debate que o Supremo vem alimentando durante todo o ano de 2020 a respeito dessa polêmica mudança legislativa. Muito bom, Salim. Divulga o seu Instagram, cara. Você não divulgou aqui, @prof. Alexandre Salim, como é que é? Esse aí mesmo, @prof. Alexandre Salim. Viu como é que eu te sigo? Eu sei de cor seu Instagram. Muito bom, meu querido. Obrigado. @prof. Alexandre Salim. Se você gostou desse episódio, você vai marcar o Salim no Instagram, vai começar a segui-lo e vai divulgar este episódio também para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, familiares que gostam de uma boa discussão jurídica. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, pessoal.